que frequência você come? Aí eu como 5 vezes ao dia. A unidade de medida é o dia. Essa unidade de medida é o Hertz. Tá bom? É a frequência. Se eu for capaz de bater nessa mesa 440 vezes em 1 segundo, eu tenho uma nota. Olha que maravilha! Eu tenho um Lá natural. O que é o Lá natural? É uma nota. Essa nota, a gente consegue perceber que essa nota, ela é um violino, ela é um violão, ela é um oboé, ela é um piano. Por que motivo? Porque quando você pega, por exemplo, uma corda de um violão, você estica e você solta, o que é o som? O som é uma onda mecânica, é uma perturbação nas moléculas do ar. Então você cria ali, uma molécula vai batendo na outra, numa determinada intensidade. Se essa intensidade for de 440 Hz, você tem um Lá natural, tudo bem? Mas como é que você entende que esse Lá natural é um piano ou é um violão? Por quê? Aquela frequência não é constante. Quando a corda vibra, como ela é mecânica, ela vai 441, 400, 438, 470, tem uma oscilação naquela faixa. Tudo bem? Até em música a gente chama de coma. São as variações da frequência. No piano, a variação da frequência é uma. No violão, a variação da frequência é outra. Então, a gente até chama isso de cor do som, né? É uma forma poética para se expressar, mas do ponto de vista da física, é uma variação na fundamental, na nota, na frequência fundamental. Tanto assim, não é? Se você afina um instrumento num país tropical e você viaja, pega aquele instrumento afinado e vai para um país europeu muito frio, você vai ser obrigado a afinar o teu instrumento de novo. Por quê? Porque lá, como é muito frio, o ar é mais denso. A energia mecânica que foi utilizada para movimentar as moléculas do ar num país tropical vai ser diferente da energia mecânica utilizada para movimentar as moléculas do ar num país com uma densidade maior. A posição de energia para que aquela frequência vibre da mesma forma será outra. Mesmo que a nota seja a mesma, a variação da fundamental faz com que a gente identifique: isso é um piano, isso daqui é um violino. Essa variação de frequência, por analogia, é assim que nós médiuns identificamos os espíritos. Pela variação de frequência, pela carga vibratória que o espírito possui. E por conseguinte, produz. Então, para nós médiuns, é muito importante entender esses mecanismos. Se estamos falando de frequência, quando o espírito se aproxima do médium, ele não entra no corpo do médium. Por isso que a expressão incorporar a gente usa para efeito de analogia, mas de verdade, do ponto de vista literal, incorporar é entrar no corpo. E o espírito, ele vai vibrar, logo ele não precisa entrar no corpo. O perispírito do espírito e o perispírito do médium vão estabelecer um campo de confluência vibratória, e por aquela confluência vibratória, pelo pensamento que o espírito emite, ele vai usar aquilo como um conduto, como um canal. O médium percebe aquela vibração que permeou pela confluência vibratória entre o perispírito dele e o perispírito do espírito, e a comunicação se faz. Então o médium não precisa fungar, porque o espírito não entra pela narina, tem a menor necessidade, nem muito menos achar que quando recebe uma mensagem, por exemplo, existem casas
que, a depender da situação, tem um mentor espiritual. Vocês imaginam o Dr. Bezerra de Menezes? Aí, de quando em vez, o Dr. Bezerra de Menezes dá uma casquinha e resolve, ou por alguns de seus diletos, ou por ele mesmo, irradiar informações àquele grupo mediúnico com vistas à sua própria manutenção. Vamos fazer uma conta. Existem no Brasil aproximadamente um pouco mais de 10.000 casas espíritas. Tudo bem? O número tem variações, 12.000, mas vamos arredondar para baixo, 10.000, para fazer conta redonda para ficar fácil. Se dessas casas espíritas, 10.000, 1% tiverem por mentor espiritual o Dr. Bezerra de Menezes, quantas casas espíritas são? Vamos ver se são boas em matemática. 1.000. 10.000, 1%. Quanto dá? 100. E é 100 com C, não é com S não. Né? 100. Se dessas 100 casas espíritas que representam 1%, vamos acompanhar comigo o raciocínio. Se dessas, é 1% desses 10.000, tem por mentor espiritual da casa, o Dr. Bezerra. São 100 casas. Se dessas 100 casas, 10% tiverem reunião mediúnica no mesmo horário, quantas casas são? De 100, 10%, 10. Não é isso? Bom, aí o Dr. Bezerra de Menezes não encrenca, porque ele se viu na obrigação de falar para 10 casas. Eu estou dizendo que é 10% de 1%. A gente chegou nesse número. Como é que ele vai conseguir falar ao mesmo tempo para 10 instituições? Irradiando o seu pensamento, ou enviando alguns de seus diletos que ficam na mesma faixa de frequência que ele. Tudo bem? A abstração feita ao dileto, vamos imaginar que o Dr. Bezerra de Menezes irradie, e ele tem essa possibilidade pela sua envergadura moral, de irradiar ao mesmo tempo para essas instituições. O médium, quando recebe a mensagem, diz assim no corpo mediúnico: Dr. Bezerra de Menezes esteve aqui, ou está aqui. Isso não tem nenhuma fundamentação do ponto de vista eletroquímico, eletrofísico, eletrofisiológico, porque ele irradiou. O Sol está lá, uma grande bola de fusão de hélio incandescente, e no entanto irradia a luz para todos os planetas do sistema, mas ele não vai lá para entregar a luz. É o mesmo princípio para os espíritos de escola que irradiam o seu pensamento. O médium entra naquela faixa de frequência, naquele padrão vibratório, e ele vai se elevar. Se ele elevar, muito provavelmente o Dr. Bezerra de Menezes vai descer o seu padrão vibratório para que haja então uma confluência. Mas nós médiuns, até por uma questão de vaidade talvez, ou por outras encrencas, a gente acha assim: não, ele estava aqui, fisicamente do meu lado, do nosso lado, presente lá, ele esteve presente na reunião e irradiou. Vocês entendem? Isso é fundamental. Agora, é óbvio, se o espírito é um espírito de baixo teor vibratório, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ficar coladinho mesmo, porque ele não irradia. A distância, a potência vibratória dele é baixa. Então, conforme a distância vai se ampliando, ele vai perdendo as possibilidades. Vocês lembram das propriedades em física? Vou pegar pesado agora, na escola. Atração e repulsão gravitacional. Matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. Na prática é o seguinte: o Sol atrai a Terra.
muito próximo, manda embora. Depois que fica distante, fica triste, desolado, puxa de novo a Terra. E aí a Terra se aproxima. É isso que forma o movimento elipsoidal do translado, que corresponde aos 365 dias, 6 horas e algumas variações de minutos, que nós depositamos na condição dos ciclos lunares do mês de fevereiro, o 29º dia, fazendo o expurgo dessas 6 horas. O 4 vezes 6, 24. Então, em 4 anos, nós teremos um dia a mais colocado. Como são 6 horas e alguns minutos, de 1000 em 1000 anos, a gente retira aquele dia no 1000º ano para compensar as projeções que fizemos. Esse é o cálculo que a gente utiliza do calendário gregoriano para o calendário juliano, porque o ano possuía 10 meses, daí o nome dezembro. Foi Júlio César que colocou o mês de junho e o mês de julho, meses das colheitas, e Augustus resolveu colocar no mês de agosto 31 dias, porque Júlio César tinha um mês com 31 dias, e ficou essa bagunça e nós vamos 2 meses. Mas o que é importante a gente entender com isso é a condição gravitacional que permite com que os astros atraiam os planetas e ao mesmo tempo os distanciem. Então o espírito de baixa envergadura, ele não pode irradiar à distância. Ele precisa estar fisicamente na reunião, porque ele precisa estar muito próximo do médium. Precisa estar próximo do médium. E aí o médium, em se tratando desse conjunto, desse grupo de espíritos, ele pode arriscar dizer: está próximo de mim. É um espírito infeliz. Tem uma condição vibratória, uma potência medianímica rasa, mas não sejamos ingênuos. Alguns espíritos perversos também possuem condição vibratória tenaz e conseguem irradiar à distância. E o médium tem que tomar cuidado com isso. Ele precisa entender o que é que isso significa. Existem vários tipos de sinal. Aqui, olha, esse é o sinal. Tá vendo? Consegue acompanhar aqui, ó? Esse sinal aqui é um sinal de AM, é um sinal de rádio. Significa M é de modulação, modulação por amplitude. O que é que modula aqui? É a amplitude da onda. Estão vendo? Esquece a figura de baixo. Aqui, ó. Olha. A amplitude. O que é que está modulando? Modular é variar. O que é que está variando? Se eu pego um bambu aqui, um bambu grande, boto, amarro na ponta do bambu um lenço vermelho e fico esticando assim, ó, como se eu fosse um porta-bandeira. Vocês não estão acompanhando? Agora, se eu for sacudindo, não chega um determinado momento que a gente já não consegue mais ver, a frequência está elevada. Aqui existe uma modulação da frequência. Aqui a modulação, ó. Aqui o encurtamento e o alongamento da frequência. Mas a amplitude da onda é a mesma, tá vendo? Parece aqui, ó. Não mudou. São tipos de frequência, mas são todas frequências. André Luiz, vocês não acharam que eu tirei isso da minha cabeça? André Luiz vai dizer assim: assim é que entre as ondas da corrente alternada, para ficar fácil da gente entender, é essa que a gente está usando agora aqui para ligar notebook, ligar data show, tá? Assim que é entre as ondas da corrente alternada para objetivos industriais, as ondas do rádio, as da luz, raio-x, tanto quanto as que definem os raios cósmicos. Ele extrapolou as ondas. E as que superpõem além desses, extracósmico, daquilo que a gente consegue conceber e o que a gente não consegue conceber. Não existe qualquer diferença
de natureza. Então, os espíritos se comunicam por processos de onda, emitindo sinais de frequência. Não importa, são toques. Não existe qualquer diferença, mas sim de frequência. O tipo da frequência que você está utilizando aqui. Qual é o tipo da frequência que está sendo utilizado? Aqui eu dei dois. Tem um caminhão de tipos de frequência. Isso aqui, tá vendo? São vários. André Luiz vai dizer que o que vai variar é o tipo da frequência, considerando o modo em que se exprime mecanismos da mediunidade. E isso tem tudo a ver, para entender